Você está evitando olhar para sua conta bancária agora, acertei? Você sente um aperto no estômago só de pensar em dinheiro? Você desvia mentalmente sempre que o assunto é finanças, porque pensar em dinheiro te causa ansiedade física imediata que parece te sufocar? Eu sei exatamente como é. Porque vou te contar a história de uma mulher que viveu 50 anos inteiros com pavor tão profundo, tão visceral de dinheiro, que ela evitava até pronunciar a palavra em voz alta. Quando precisava se referir a dinheiro, ela sussurrava aquilo ou essa coisa, como se falar a palavra clara e diretamente fosse convocar o coisa ruim para sua vida. Essa mulher se chama Cecília, e durante 5 décadas completas da sua vida preciosa, ela e o dinheiro foram inimigos mortais, travados em guerra constante, destrutiva, sem trégua e aparentemente sem fim possível. Até que um dia, aos 50 anos de idade, completamente exausta dessa guerra interminável que estava destruindo sua saúde física e mental, ela aprendeu algo que Emma Curtis Hopkins ensinava às suas alunas e que parecia absolutamente ridículo, até infantil à primeira vista. Emma ensinava que você deveria falar com dinheiro, não sobre dinheiro para outras pessoas, mas com dinheiro diretamente, como se fosse uma pessoa consciente, inteligente, responsiva que pode ouvir você, entender você perfeitamente e responder a você de formas concretas e mensuráveis. E quando Cecília finalmente, com todo o ceticismo do mundo e achando que estava fazendo algo completamente louco, tentou fazer isso pela primeira vez, sua vida financeira mudou mais radicalmente, mais visivelmente, mais completamente em 9 meses do que havia mudado em 5 décadas inteiras de luta desesperada e fracassada. Neste vídeo, vou te contar a história completa, profunda, detalhada de Cecília, desde a infância até a transformação aos 50 anos. Vou te ensinar exatamente, palavra por palavra, como Emma Curtis Hopkins ensinava a falar com dinheiro. As frases exatas, o tom específico, a atitude correta, a frequência ideal. E vou te explicar por que isso funciona não apenas espiritualmente, mas também energeticamente e até neurologicamente. Mas antes de mergulhar na história transformadora de Cecília, você precisa entender profundamente, visceralmente, por que você tem tanto medo de falar com dinheiro. Por que a ideia de olhar dinheiro nos olhos metafóricos e conversar te causa desconforto imediato? E por que esse medo, essa evitação, essa recusa de relacionamento é exatamente o que está mantendo o dinheiro permanentemente longe de você? A maioria das pessoas, quando pensa conscientemente em dinheiro, quando realmente foca a atenção em dinheiro, sem distração, sente imediatamente uma contração física desagradável no corpo, uma tensão súbita no peito como se algo pesado estivesse pressionando, um aperto incômodo no estômago como se algo estivesse torcendo suas entranhas, uma sensação de peso opressivo nos ombros, uma respiração que fica mais superficial, mais rápida, mais ansiosa. E essas sensações físicas não são apenas sensações aleatórias, sem significado. São sinais energéticos poderosos que você está transmitindo constantemente para o universo. São a vibração específica que você está emanando em relação a dinheiro. E dinheiro, sendo energia consciente, inteligente e responsiva, responde perfeitamente, matematicamente, a essa vibração contraída, tensa, hostil, afastando-se completamente de você. Emma Curtis Hopkins explicava isso com clareza absoluta que não deixava dúvidas. Dinheiro não é apenas papel impresso, ou metal cunhado, ou números digitais numa tela brilhante. Dinheiro é manifestação física tangível, materialização visível da substância divina infinita que permeia absolutamente todo o universo, sem exceção. E essa substância não é morta, não é inconsciente, não é neutra ou passiva. Ela é inteligente, responsiva, viva, consciente. Ela responde aos seus pensamentos mais íntimos, aos seus sentimentos mais profundos, às suas palavras ditas e não ditas, à sua atitude fundamental em relação a ela. Quando você tem medo profundo de dinheiro, quando você fala de dinheiro com raiva amarga, ressentimento corrosivo ou desespero sufocante, quando você olha para dinheiro com tensão paralisante e contração defensiva,
A substância inteligente que é dinheiro responde perfeitamente, com precisão matemática absoluta, afastando-se de você rapidamente. Não porque está te punindo maliciosamente. Não porque você não merece prosperidade. Mas porque você está emanando um sinal energético claro, inequívoco de rejeição, de medo, de hostilidade declarada. E nada no universo, nem pessoa nem energia consciente, se aproxima voluntariamente de quem a rejeita com medo palpável e hostilidade declarada. Mas quando você muda fundamental e completamente sua forma de se relacionar com dinheiro, quando você começa deliberadamente a falar com dinheiro, com respeito genuíno, com gratidão sincera, com boas-vindas abertas, com reconhecimento claro de que é substância divina manifestada para seu bem, absolutamente tudo na sua experiência financeira muda dramaticamente. A substância inteligente responde ao novo sinal aproximando-se de você naturalmente, fluindo para você facilmente, manifestando-se cada vez mais visivelmente, cada vez mais abundantemente na sua vida material concreta. Emma ensinava suas alunas uma prática específica que parecia estranha, até ridícula, até potencialmente louca para muitas delas no começo, mas que produzia resultados tão rápidos, tão dramáticos, tão inegavelmente concretos, que todas as dúvidas desapareciam completamente após algumas semanas. Falar diretamente com dinheiro todos os dias, conversar, dialogar, estabelecer relacionamento, não metaforicamente ou simbolicamente, mas literalmente, em voz alta quando possível. Mentalmente quando necessário. Tratar dinheiro como presença consciente e inteligente que ouve atentamente, entende perfeitamente e responde concretamente. E aqui está algo absolutamente crucial que Emma enfatizava repetidamente para suas alunas mais céticas. Você não está fingindo ou pretendendo dizer que dinheiro é uma pessoa. Você não está se iludindo. Você não está sendo infantil. Você está reconhecendo conscientemente uma verdade espiritual profunda e fundamental. Dinheiro é expressão direta da inteligência infinita. E a inteligência infinita é absolutamente, inquestionavelmente consciente. Portanto, quando você fala respeitosamente com dinheiro, você está literalmente, não metaforicamente, falando com um aspecto específico da consciência universal que absolutamente pode e responde. Deixe-me contar agora a história completa, detalhada, profunda de Cecília desde o início, para você ver exatamente como essa transformação radical acontece em vida real, em pessoa real, com resultados reais e absolutamente mensuráveis. Cecília nasceu em 1943, numa família de imigrantes italianos extremamente pobres que chegaram ao Brasil em condições desesperadoras, fugindo da devastação da guerra na Europa. A família desembarcou no Porto de Santos sem dinheiro, sem contatos, sem falar português adequadamente, sem nenhuma rede de apoio. Desde muito pequena, desde que suas orelhas começaram a processar e compreender linguagem humana, Cecília ouvia constantemente os adultos ao redor dela falando de dinheiro com uma mistura tóxica de desespero sufocante, raiva amarga e medo paralisante. Dinheiro era sempre, invariavelmente, o problema central. Dinheiro era sempre o vilão da história. Dinheiro era sempre aquilo que faltava terrivelmente, que causava sofrimento inimaginável, que destroçava e fragmentava a família. O pai de Cecília, um homem que havia sido comerciante respeitado na Itália, trabalha agora 16, 17, às vezes 18 horas por dia em trabalhos braçais brutais que destruíam seu corpo sistematicamente, mas pagavam quantias miseráveis que mal sustentavam a família. E quando chegava em casa completamente exausto, sujo, humilhado, ele falava de dinheiro com raiva amarga que cortava o ar. Dinheiro maldito. Dinheiro amaldiçoado que nunca vem para nós. Dinheiro que só fica com rico e explora pobre como escravo. Dinheiro que me transformou de homem respeitado em animal de carga. As palavras saíam carregadas de veneno. A mãe de Cecília, uma mulher que havia sido delicada e alegre na Itália, chorava frequentemente, silenciosamente, de preocupação constante com contas que não conseguiam pagar,
com comida que mal era suficiente, com futuro que parecia inexistente. E quando falava de dinheiro, o que fazia raramente porque doía demais, falava com um medo palpável que infectava o ambiente. Dinheiro me assusta profundamente. Nunca sei se vamos ter o suficiente para chegar até o fim do mês. Tenho pavor constante de não conseguir alimentar vocês adequadamente. Dinheiro é terror permanente. Cecília cresceu respirando esse ar tóxico, internalizando completamente, total e irreversivelmente essa relação absolutamente hostil, profundamente tensa, completamente dominada por medo com dinheiro. Dinheiro não era amigo. Dinheiro não era aliado. Dinheiro não era ferramenta neutra. Dinheiro era inimigo declarado, fonte constante e inesgotável de sofrimento agudo, de ansiedade paralisante, de tensão familiar destrutiva, e essa relação hostil que ela internalizou profundamente durante toda a sua infância vulnerável, governou completamente, totalitariamente toda a sua vida adulta durante décadas sem piedade. Quando Cecília se tornou adolescente e depois adulta jovem e começou a trabalhar para ajudar a família, ela descobriu rapidamente que tinha pavor literal, visceral, de lidar com qualquer aspecto de dinheiro. Pavor físico de ver sua conta bancária porque significava confrontar números. Pavor paralisante de olhar extratos porque revelavam verdade dolorosa. Pavor sufocante de negociar um salário porque exigia falar a palavra dinheiro em voz alta. Pavor absoluto de pedir aumento mesmo quando merecia claramente porque significava pedir aquilo que ela temia. Pavor até de receber dinheiro, porque receber significava que logo, inevitavelmente, teria que pagar contas e o dinheiro desapareceria imediatamente, causando mais ansiedade aguda. Sua relação com o dinheiro era literalmente de guerra constante e destrutiva, de luta sem trégua e sem esperança, de hostilidade perpétua e mutuamente prejudicial. E o resultado concreto, tangível, mensurável dessa hostilidade profunda era exatamente o que Emma Curtis Hopkins ensinava, que seria inevitavelmente. O dinheiro se afastava de Cecília constantemente, consistentemente, implacavelmente. Ela trabalhava muito, se sacrificava tremendamente, se dedicava completamente, mas o dinheiro nunca, absolutamente nunca, ficava com ela. Ou ela ganhava muito pouco para começar porque não conseguia negociar adequadamente, ou quando ocasionalmente ganhava algo minimamente melhor, perdia rapidamente, misteriosamente em emergências completamente inesperadas que surgiam do nada. Parecia genuinamente que havia uma força invisível, mas absolutamente real, garantindo meticulosamente que ela e o dinheiro nunca pudessem coexistir harmoniosamente no mesmo espaço. Cecília se casou aos 23 anos com um homem chamado Antônio, que também vinha de família muito pobre, que também havia crescido com programação idêntica, que também tinha relação profundamente hostil e cheia de medo de dinheiro. E juntos, os dois criaram uma vida doméstica onde a tensão financeira era constante, onde discussões sobre falta de dinheiro eram diárias, onde o padrão de pobreza era reforçado perpetuamente por ambos simultaneamente. Tiveram 3 filhos que, inevitavelmente, absorveram exatamente a mesma programação tóxica, perpetuando o ciclo intergeracional de hostilidade e escassez. Cecília viveu 42 anos inteiros nesse padrão destrutivo profundamente arraigado. 42 anos de relação absolutamente hostil com dinheiro. 42 anos de medo paralisante, tensão constante, raiva impotente, ressentimento corrosivo. E 42 anos de pobreza material constante e aparentemente inalterável, que parecia ser destino inevitável. Quando tinha 50 anos de idade, os filhos já adultos, o marido ainda preso no mesmo padrão, Cecília estava completamente exausta, profundamente desesperançada, sem conseguir ver absolutamente nenhuma possibilidade real de mudança. Mas foi exatamente naquele momento de exaustão total e desesperança completa que algo aconteceu que iniciaria uma transformação absolutamente radical e inesperada. Cecília tinha uma vizinha idosa chamada Dona Aurora que morava sozinha na casa ao lado.
Dona Aurora era uma senhora culta que havia estudado filosofia e espiritualidade extensivamente durante toda a sua vida longa e rica. Cecília ocasionalmente ajudava Dona Aurora com tarefas domésticas que a senhora idosa não conseguia mais fazer sozinha. E durante essas visitas, conversavam sobre vida, sobre família, sobre experiências. Num dia tranquilo de tarde de terça-feira, enquanto tomavam chá de camomila na varanda sombreada, Dona Aurora, que havia estado observando Cecília atentamente durante meses, disse algo que fez Cecília parar completamente, congelar com a xícara no ar. Cecília, querida, você percebe que fala de dinheiro como se fosse seu inimigo mortal? Você percebe que toda vez, absolutamente toda vez que menciona dinheiro, sua voz imediatamente fica tensa, seu corpo visível e dramaticamente se contrai. Seu rosto inteiro mostra raiva e medo simultâneos? Como você possivelmente espera que dinheiro venha para você, que dinheiro fique com você, se você o trata consistentemente como inimigo declarado que você odeia e teme simultaneamente? Cecília sentiu algo estranho acontecer dentro dela, uma mistura confusa de defensividade imediata e reconhecimento relutante. Ela colocou a xícara na mesa com a mão ligeiramente trêmula e respondeu com voz defensiva. Dinheiro é meu inimigo, Dona Aurora. Dinheiro sempre, sempre causou sofrimento terrível na minha vida, desde que me lembro de existir. Desde criança só vi dinheiro destruindo minha família, humilhando meu pai, fazendo minha mãe chorar, criando tensão e dor constantemente. Dona Aurora, com paciência infinitamente gentil e sabedoria acumulada de décadas, respondeu com voz suave, mas firme. Não foi dinheiro que destruiu sua família, querida Cecília. Foi a falta completa de compreensão adequada sobre o que dinheiro realmente é. Emma Curtis Hopkins, uma grande professora espiritual extraordinária, ensinou algo absolutamente revolucionário que mudou a vida de milhares de pessoas. Dinheiro não é seu inimigo de forma alguma. Dinheiro é substância divina inteligente e consciente que responde perfeitamente à forma como você se relaciona com ela. E você pode mudar fundamentalmente essa relação, começando exatamente hoje, agora mesmo, neste momento. Cecília era profundamente, visceralmente cética. A ideia parecia absurda. Como o dinheiro poderia ser inteligente? Como o papel poderia responder? Mas Dona Aurora, percebendo a resistência, mas também uma curiosidade relutante, levantou-se lentamente e foi até sua biblioteca pessoal impressionante. Voltou segurando com cuidado um livro velho, amarelado pelo tempo, com capa de couro desgastada. Era uma edição de 1928 de um livro de Emma Curtis Hopkins sobre a natureza espiritual profunda do dinheiro e da prosperidade. Leve, Cecília. Leia com mente aberta, não com sua mente atual cheia de medo e resistência. Apenas experimente, apenas considere o que você tem genuinamente a perder. Cecília pegou o livro mais por educação que por interesse real. Ela não acreditava que um livro velho pudesse mudar décadas de padrão, mas levou para casa. E naquela mesma noite, deitada na cama, sem sono, sem nada para fazer, sem televisão funcionando, começou a ler apenas para passar o tempo. E algo absolutamente extraordinário aconteceu. Algo no que Emma escrevia, na forma como explicava, na clareza com que articulava, ressoou profundamente com algo que Cecília sempre sentiu vagamente no fundo, mas nunca conseguiu articular ou compreender adequadamente. Emma escrevia com clareza penetrante que não deixava espaço para dúvida. Dinheiro não é objeto morto e inanimado. Dinheiro é manifestação visível e tangível da substância divina infinita que constitui absolutamente tudo que existe. Essa substância não é neutra, não é passiva. Não é inconsciente, ela é inteligente, consciente, responsiva, viva. Ela flui naturalmente, facilmente para onde é bem-vinda, respeitada, reconhecida, valorizada. Ela se afasta inevitavelmente de onde é temida, rejeitada, odiada, ressentida. Sua relação com o dinheiro determina completamente, sem exceção,
quanto dinheiro flui naturalmente para você. E você pode mudar profundamente essa relação, mudando conscientemente, deliberadamente como você pensa, fala e sente sobre dinheiro. Cecília leu aquele parágrafo 3 vezes seguidas. Depois fechou o livro suavemente e ficou deitada no escuro pensando, processando, digerindo. E pela primeira vez em 50 anos, uma pequena semente minúscula de esperança começou a germinar no fundo da sua consciência. E se? E se Emma estivesse certa? E se dinheiro realmente respondesse? E se ela pudesse mudar? Cecília continuou lendo noite após noite. E então chegou ao capítulo que mudaria absolutamente tudo. O capítulo onde Emma descrevia detalhadamente uma prática específica revolucionária: conversar diariamente, regularmente com dinheiro. Falar diretamente com dinheiro como se fosse pessoa consciente. Reconhecer dinheiro como presença inteligente. Agradecer. Convidar. Dar boas-vindas abertas. Estabelecer um relacionamento genuíno de respeito mútuo e cooperação harmoniosa. Cecília achou absolutamente ridículo quando leu pela primeira vez. Falar com dinheiro? Como se fosse pessoa viva? Isso era loucura completa. Isso era coisa de gente que perdeu o contato com a realidade. Mas então ela parou, respirou fundo e pensou com honestidade brutal. 42 anos de hostilidade me trouxeram apenas mais hostilidade e mais pobreza. 42 anos fazendo do mesmo jeito não funcionaram nem um pouco. O que exatamente eu tenho a perder, genuinamente, tentando algo completamente diferente, mesmo que pareça absurdo? Na manhã seguinte, numa sexta-feira ensolarada, Cecília decidiu experimentar pela primeira vez na vida. Ela esperou Antônio sair para o trabalho. Esperou a casa ficar completamente silenciosa e vazia. Então, foi até onde guardava seu dinheiro. Uma pequena quantidade em notas gastas numa gaveta. E pegou uma nota de R$ 20. Segurou nas mãos tremendo ligeiramente. E se sentiu completamente, absolutamente ridícula. Mas respirou fundo 3 vezes, como Emma recomendava no livro. E então, com voz baixa, quase sussurrando, extremamente desconfortável, falou pela primeira vez diretamente para dinheiro. Dinheiro, eu não sei se isso funciona realmente. Eu não sei se você pode realmente me ouvir. Eu não sei se existe inteligência em você. Mas Emma Curtis Hopkins disse que você é inteligente, que você é consciente, que você responde quando alguém fala respeitosamente. Então eu vou tentar. Ela fez uma pausa longa, sentindo-se mais ridícula a cada segundo que passava. Quase desistiu. Quase jogou a nota de volta e esqueceu tudo. Mas algo, talvez desespero, talvez curiosidade mínima, talvez a semente de esperança, fez ela continuar. Eu passei a vida inteira com medo de você, dinheiro, com raiva profunda de você, tratando você como meu pior inimigo, culpando você por todo o sofrimento que vivi. Mas hoje eu quero tentar mudar isso completamente. Eu reconheço que você não é meu inimigo real. Você é substância divina manifestada, como Emma disse. E eu te dou boas-vindas na minha vida. Por favor, flua para mim. Eu prometo te respeitar, te agradecer, te usar bem se você vier. As palavras saíram trêmulas, incertas, cheias de dúvida. Cecília se sentiu ridícula, infantil, possivelmente louca, mas também sentiu algo absolutamente inesperado e estranho. Um pequeno alívio físico sutil, como se um peso minúsculo, quase imperceptível, tivesse sido retirado do centro do peito. Como se uma tensão mínima tivesse relaxado ligeiramente nos ombros. Nos dias seguintes, Cecília continuou falando com dinheiro. Toda manhã, antes de começar o dia, antes de Antônio acordar, antes das preocupações inundarem, ela pegava uma nota ou visualizava dinheiro mentalmente e falava. Às vezes em voz alta quando estava sozinha. Às vezes mentalmente, silenciosamente, quando havia outras pessoas ao redor. Mas falava. Todo santo dia. Reconhecia, agradecia, convidava. Bom dia, dinheiro. Eu te respeito. Eu te reconheço como substância divina inteligente. Eu te dou boas-vindas abertas. Por favor, flua abundantemente para mim hoje. Dinheiro, obrigada por estar começando a vir para mim.
Eu reconheço sua presença, mesmo que pequena. Eu agradeço profundamente cada centavo que chega até mim. Você é verdadeiramente bem-vindo aqui sempre. Dinheiro, eu liberto completamente todo o medo antigo que tinha de você. Eu liberto toda a raiva acumulada. Eu reconheço que éramos aliados o tempo todo e eu simplesmente não sabia, não entendia. Vamos trabalhar juntos harmoniosamente a partir de agora. Os primeiros dias foram extremamente, quase dolorosamente desconfortáveis para Cecília. Ela se sentia ridícula falando com algo que parecia apenas papel morto sem vida. Sua mente racional gritava que estava sendo tola, que estava perdendo tempo, que nada mudaria. Mas ela havia se comprometido mentalmente a tentar consistentemente por pelo menos 30 dias completos antes de julgar. E Cecília, apesar de tudo, era uma mulher de palavra. E então, na segunda semana do experimento, algo pequeno, mas absolutamente significativo, aconteceu que fez Cecília questionar tudo o que acreditava. Ela estava no supermercado, comprando o essencial semanal com um orçamento apertadíssimo como sempre. No caixa, a atendente verificou os produtos e disse algo completamente inesperado. Senhora, você teve sorte. Justo hoje começou uma promoção que eu nem sabia. Metade dos produtos que você comprou estão com desconto de 40%. Você vai economizar, deixa eu calcular, R$ 23. Cecília ficou chocada, paralisada. R$ 23 eram significativos no seu orçamento miserável. Mais importante que o valor era o momento impossível, a coincidência estatisticamente improvável. Ela pegou os produtos, pagou, saiu. E no carro, antes de dirigir, fechou os olhos e sussurrou. Obrigada, dinheiro. Eu reconheço isso como você respondendo ao que eu disse. Obrigada por vir, mesmo que em pequena forma. Eu vejo você. Eu agradeço profundamente. Na terceira semana, algo maior aconteceu que eliminou completamente qualquer dúvida restante que Cecília ainda carregava. Uma colega de trabalho chamada Sandra, que havia pedido emprestado R$ 300 a Cecília quase um ano antes e que Cecília já havia desistido completamente de receber de volta, apareceu subitamente no trabalho num dia comum de quarta-feira e disse algo que fez Cecília quase cair da cadeira. Cecília, eu sei que faz muito tempo e você provavelmente nem lembra mais, mas eu peguei R$ 300 emprestado de você ano passado quando minha mãe ficou doente. Eu nunca consegui pagar porque minha situação estava terrível. Mas essa semana recebi um bônus inesperado no trabalho e a primeira coisa que pensei foi: preciso pagar Cecília. Aqui está, os R$ 300 completos. Desculpa a demora enorme. Cecília ficou absolutamente atordoada. Ela realmente havia esquecido completamente aquele dinheiro. Havia desistido mentalmente dele há meses. R$ 300 eram uma quantia enorme no seu orçamento apertado. Podia pagar contas atrasadas. Podia comprar coisas necessárias. Mas mais importante que o valor material era a impossibilidade estatística da coincidência. Justo agora? Justo quando ela estava fazendo esse experimento estranho de falar com dinheiro? Justo na terceira semana? Cecília pegou o dinheiro com mãos tremendo visivelmente. Agradeceu a Sandra com voz emocionada. E quando chegou em casa aquela noite, antes de fazer qualquer outra coisa, foi para seu quarto, fechou a porta, segurou as notas com reverência e falou em voz alta com lágrimas escorrendo. Obrigada, dinheiro. Obrigada por responder tão claramente. Obrigada por vir para mim de forma que eu não posso negar ou ignorar. Eu vejo você agora. Eu entendo agora. Você está realmente ouvindo. Você está realmente respondendo. E eu agradeço profundamente. Por favor, continue fluindo para mim. Eu prometo te valorizar, te respeitar, te usar com sabedoria. A partir daquele momento, Cecília estava completamente convencida. Não era mais experimento cético. Não era mais vamos tentar e ver o que acontece. Era prática comprometida, convicção absoluta, relacionamento estabelecido. Ela falava com dinheiro todos os dias sem falta. Às vezes pela manhã, às vezes à noite, às vezes múltiplas vezes ao dia, quando sentia necessidade ou impulso. E conforme Cecília continuava falando diariamente,
consistentemente, respeitosamente com o dinheiro, conforme sua relação fundamental mudava drasticamente de hostilidade para a amizade, de medo para a confiança, de rejeição para boas-vindas, coisas começaram a acontecer com frequência crescente e intensidade amplificada, que desafiavam completamente qualquer explicação de coincidência. No quarto mês da prática, Cecília foi chamada inesperadamente pelo gerente no trabalho. Ela entrou na sala dele com o coração acelerado, pensando que seria demitida ou repreendida. Mas o gerente disse algo completamente inesperado. Cecília, observei seu trabalho nos últimos anos e você é extremamente competente, dedicada, confiável. Honestamente, você está sendo subvalorizada aqui. Consegui aprovar um aumento de 25% no seu salário a partir do mês que vem. E quero te promover para supervisora do setor. Cecília ficou completamente sem palavras. Aumento? Promoção? Ela trabalhava ali há 8 anos sem nunca receber aumento significativo. Por que agora? Porque justamente agora, quando ela estava falando com dinheiro diariamente. A coincidência estava se tornando impossível de ignorar. No 6º mês, algo ainda mais extraordinário aconteceu que consolidou completamente a transformação. Antônio, o marido de Cecília, que sempre foi extremamente cético sobre tudo espiritual ou esotérico, como ele chamava depreciativamente, percebeu mudanças inegáveis em Cecília e na vida deles. Ela estava mais calma, menos ansiosa, mais confiante. Dinheiro estava fluindo mais facilmente. Contas eram pagas no prazo. Havia até economias começando a acumular, coisa impensável anteriormente. Uma noite, após jantar, Antônio perguntou diretamente: "O que mudou em você, Cecília? Alguma coisa mudou nos últimos meses e eu não entendo o quê. Você está diferente. Nossa situação financeira está melhor. O que você está fazendo?" Cecília hesitou. Antônio era cético, racional, materialista. Ele ia rir dela, ia achar ridículo. Mas ela decidiu ser honesta. "Eu estou falando com o dinheiro, Antônio. Todos os dias, como Emma Curtis Hopkins ensina, tratando o dinheiro como presença consciente. E dinheiro está respondendo." Cecília esperava descrença imediata, zombaria, ridicularização. Mas Antônio ficou silencioso por longo tempo, e então disse algo que a chocou. "Eu acho que isso é loucura completa. Mas não posso negar que algo mudou. E se está funcionando, então continua fazendo." E então, 3 semanas depois daquela conversa, Antônio chegou em casa num sábado com expressão atordoada no rosto. Cecília perguntou preocupada o que havia acontecido. Antônio sentou-se pesadamente e disse: Eu tentei. Eu tentei falar com dinheiro hoje de manhã. Me senti completamente idiota, mas tentei. E hoje à tarde, meu chefe me chamou e ofereceu um novo cargo que nem sabia que existia, com salário 40% maior. Eu não sei o que pensar, mas funcionou." Cecília abraçou Antônio e chorou. Não era mais só ela, era os dois agora. A família inteira mudando de padrão. O ciclo intergeracional de hostilidade finalmente quebrando. No 9º mês completo, desde que Cecília começou a falar com dinheiro, ela e Antônio sentaram-se uma noite para revisar finanças, algo que faziam mensalmente agora, sem pavor. E perceberam algo extraordinário. Pela primeira vez em décadas de casamento, tinham não apenas folga financeira, mas abundância relativa. Tinham economias significativas, tinham contas pagas adiantado, tinham investido em pequenas melhorias para casa, tinham até ajudado filhos financeiramente. E ainda sobrava. Cecília olhou os números no papel e depois olhou para Antônio com lágrimas nos olhos. 9 meses, Antônio. 9 meses falando com o dinheiro mudaram mais que 50 anos de luta. Emma Curtis Hopkins estava certa. Dinheiro é consciente. Dinheiro responde. Nós só precisávamos mudar como nos relacionávamos. Antônio, homem prático, racional, ainda processando tudo, concordou. Eu não entendo completamente como funciona, mas não posso negar os resultados. Nossa vida mudou radicalmente. E mudou mesmo. Não era riqueza súbita fantasiosa, não era abundância exagerada hollywoodiana, mas era estabilidade sólida, era fluxo constante, era paz financeira genuína, era liberdade de escolha,
era possibilidade de futuro. Coisas que Cecília nunca, em 50 anos completos de vida, havia experimentado verdadeiramente. Cecília voltou para visitar Dona Aurora, a vizinha que havia emprestado o livro de Emma meses antes. Dona Aurora estava sentada na varanda quando Cecília chegou. A senhora idosa olhou para Cecília e imediatamente sorriu. Você mudou completamente, querida. Vejo nos seus olhos, vejo na sua postura, vejo na sua energia. Você fez, não fez? Você falou com dinheiro. Cecília sentou-se, pegou as mãos de Dona Aurora com gratidão profunda e disse com voz emocionada: Eu fiz, todo dia durante 9 meses, e minha vida transformou de formas que eu não conseguia imaginar possíveis. Obrigada por me emprestar aquele livro. Obrigada por me mostrar Emma Curtis Hopkins. Você mudou minha vida completamente. Dona Aurora apertou as mãos de Cecília com afeto. Não fui eu, querida. Foi você que teve coragem de tentar algo que parecia ridículo. Foi você que persistiu quando era desconfortável. Foi você que mudou sua relação com o dinheiro. Eu apenas mostrei a porta. Você atravessou corajosamente. Agora você precisa começar sua própria prática de falar com dinheiro. E vou te ensinar com detalhes extremos, exatamente como Emma Curtis Hopkins ensinava suas alunas a fazerem isso corretamente, efetivamente, de forma que realmente funciona. A primeira coisa absolutamente fundamental que você precisa entender profundamente é a atitude correta, a postura mental adequada. Você não está mendigando a dinheiro, não está suplicando, não está implorando como se fosse inferior, pedindo favor a superior. Não está se humilhando ou se rebaixando. Você está estabelecendo um relacionamento respeitoso, horizontal, entre iguais, entre você como expressão divina e dinheiro como outra expressão divina da mesma substância. É diálogo entre iguais divinos cooperando harmoniosamente. Não súplica desesperada de inferior necessitado para superior distante. A segunda coisa crucial é escolher um momento diário específico e manter consistência absoluta. Emma recomendava fortemente de manhã, logo ao acordar, nos primeiros 15 minutos após abrir os olhos, quando a mente consciente ainda está suave e receptiva, quando o subconsciente ainda está acessível, quando as preocupações pesadas do dia ainda não inundaram sua consciência. Dedique no mínimo 5 minutos, idealmente 10. Não parece muito tempo, mas precisa ser absolutamente consistente. Todo santo dia, sem exceções, sem desculpas, sem pular. A terceira coisa importante é ter algo físico tangível, se possível, para focar a atenção. Uma nota de dinheiro real que você pode segurar nas mãos, sentir a textura, ver fisicamente. Ou abrir sua carteira e olhar para o dinheiro ali dentro. Ou visualizar dinheiro claramente com olhos fechados se não tiver nenhum físico disponível. Porque você está falando com presença real, inteligente, e ter algo tangível ou visualmente claro ajuda tremendamente sua mente a focar em intenção e energia. Agora vou te dar as frases específicas, exatas, precisas, que Emma Curtis Hopkins ensinava pessoalmente suas alunas mais dedicadas a dizerem diariamente. Você pode usar exatamente essas palavras, decorar e repetir identicamente, ou pode adaptá-las ligeiramente para suas próprias palavras naturais, mantendo absolutamente o espírito, a intenção, a atitude. Primeira frase de reconhecimento e boas-vindas. Bom dia, dinheiro. Eu te reconheço conscientemente e claramente como substância divina inteligente, manifestada em forma física tangível. Eu te respeito profundamente. Eu te honro completamente. Eu te dou boas-vindas abertas, receptivas na minha vida sem reservas. Segunda frase de liberação do passado. Dinheiro, eu liberto consciente e deliberadamente todo o medo antigo que tinha de você. Eu liberto toda a raiva acumulada durante anos. Eu liberto toda a tensão herdada. Eu liberto toda a hostilidade aprendida. Eu reconheço claramente que você nunca foi meu inimigo real. Você sempre foi meu aliado potencial. Você é substância divina querendo fluir naturalmente para mim. Terceira frase de gratidão pelo presente. Obrigada, dinheiro, por absolutamente tudo que você já me trouxe até agora na vida.
Obrigada por cada centavo, cada real que chegou até mim de qualquer forma. Eu reconheço sinceramente e agradeço profundamente sua presença constante na minha vida, mesmo quando não percebia ou não valorizava adequadamente. Quarta frase de convite explícito. Dinheiro, eu te convido formalmente, explicitamente, a fluir abundantemente, facilmente, naturalmente para mim hoje e todos os dias. Flua sem esforço, flua sem resistência, flua sem bloqueio. Você é genuinamente bem-vindo aqui sempre, em qualquer quantidade, de qualquer fonte. Quinta frase de compromisso. Eu prometo solenemente te usar bem, dinheiro. Prometo te respeitar sempre. Prometo te investir sabiamente. Prometo te circular generosamente. Prometo te valorizar adequadamente. Vamos trabalhar juntos harmoniosamente, cooperativamente para criar vida abundante, próspera, satisfatória para mim e para todos ao redor. Sexta frase de abertura de caminhos. Dinheiro, você é completamente livre para vir para mim de formas esperadas e inesperadas. Não há bloqueios reais, não há resistência verdadeira, não há medo genuíno. Há apenas boas-vindas abertas, receptivas, entusiastas esperando você. Sétima frase de declaração de amizade. Eu sou amiga do dinheiro. Dinheiro é meu amigo verdadeiro. Nós somos aliados cooperativos. Nós trabalhamos juntos harmoniosamente para criar vida abundante, próspera, generosa, satisfatória. Fale essas frases em voz alta sempre que possível. Voz alta tem um poder que pensamento silencioso não tem. Mas se não puder falar alto por razões práticas, sussurre ou fale mentalmente mantendo intensidade emocional. Não apenas recite mecanicamente como robô. Sinta genuinamente as palavras. Deixe as palavras penetrarem fundo. Realmente sinta que está estabelecendo um relacionamento genuíno, verdadeiro, com presença inteligente, que está ouvindo atentamente e vai responder concretamente. Faça isso absolutamente todo dia, sem exceção alguma, por no mínimo 90 dias completos. Por que 90 dias especificamente? Porque padrões neurológicos de 40, 50, 60 anos precisam tempo adequado para serem completamente transformados e substituídos. Pesquisas modernas de neuroplasticidade confirmam que 90 dias de prática consistente é tempo mínimo para criar novos circuitos neurais duradouros e enfraquecer circuitos antigos. Mas você vai começar a ver mudanças concretas, resultados tangíveis muito antes de 90 dias, exatamente como Cecília viu em semanas, não meses. E durante o dia inteiro, sempre que você receber dinheiro de absolutamente qualquer forma, salário, pagamento, presente, devolução, desconto inesperado, moeda encontrada na rua, reconheça imediatamente e agradeça mental ou verbalmente. Obrigada, dinheiro. Você está fluindo para mim exatamente como eu convidei respeitosamente. Eu reconheço claramente e agradeço profundamente. Bem-vindo. E quando você precisar gastar dinheiro em qualquer coisa, contas, compras, investimentos, presentes, não gaste com ressentimento amargo ou tensão paralisante, ou sensação de perda dolorosa. Gaste conscientemente reconhecendo e abençoando. Dinheiro, eu te envio adiante com bênçãos sinceras. Você vai circular amplamente e voltar para mim multiplicado abundantemente. Obrigada por fluir através de mim facilmente, naturalmente. Emma ensinava persistentemente que essa prática simples, mas poderosa de falar diariamente com dinheiro funciona porque muda fundamental e completamente sua vibração energética em relação a dinheiro. Quando você está em guerra declarada com dinheiro, quando sua vibração dominante é rejeição hostil e medo paralisante, o dinheiro como energia inteligente se afasta inevitavelmente. Quando você está em amizade respeitosa com o dinheiro, quando sua vibração dominante é receptividade aberta e gratidão sincera, o dinheiro como energia inteligente flui naturalmente para você. Cecília comprovou isso vivendo concretamente. 50 anos de hostilidade profunda criaram 50 anos de pobreza constante. 9 meses de diálogo respeitoso diário
criaram 9 meses de fluxo crescente e transformação radical. A relação mudou fundamentalmente. A vibração mudou completamente. E a manifestação externa mudou perfeitamente, matematicamente, para refletir a mudança interna. Você pode fazer exatamente o mesmo começando hoje mesmo. Começando agora, neste momento. Na próxima vez que você vir dinheiro fisicamente, que pensar em dinheiro mentalmente, que lidar com dinheiro praticamente, fale conscientemente. Reconheça respeitosamente. Agradeça sinceramente. Convide abertamente. Estabeleça um relacionamento genuíno de respeito mútuo, cooperação harmoniosa com a substância divina inteligente, que é o dinheiro manifestado. E observe atentamente, note cuidadosamente nos próximos dias, semanas, meses, como o dinheiro responde concretamente, tangível e mensuravelmente. Porque ele vai responder inevitavelmente. Não porque é mágica fantasiosa, não porque é ilusão autoinduzida, mas porque é lei universal operando com perfeição matemática. Lei de vibração e resposta correspondente. Lei de atração energética. Você muda fundamental e completamente sua vibração interna, o universo obediente muda correspondentemente sua manifestação externa. Sempre. Perfeitamente. Inevitavelmente. Matematicamente. Cecília viveu 50 anos inteiros em guerra destrutiva com o dinheiro. Guerra que só criou mais pobreza, mais sofrimento, mais limitação. 9 meses de diálogo respeitoso diário mudaram absolutamente tudo radicalmente. Não gradualmente. Mais rápida, dramaticamente, inegavelmente. Comece hoje mesmo sua conversa consciente com dinheiro. 5 a 10 minutos toda manhã sem exceção. Reconheça respeitosamente. Agradeça sinceramente. Convide abertamente. E observe atentamente como o dinheiro responde concretamente. Se este vídeo revelou uma forma completamente nova, revolucionária de se relacionar com dinheiro, deixe um gostei e se inscreva no canal para mais práticas transformadoras. Escreva nos comentários agora mesmo. Eu falo com o dinheiro a partir de hoje. Declare publicamente. Comprometa-se abertamente com sua nova prática transformadora. Dinheiro nunca foi seu inimigo. Nunca foi. Dinheiro sempre foi substância divina inteligente, esperando pacientemente ser bem-vinda, respeitada, reconhecida. Comece hoje essa amizade. Sua vida nunca mais será a mesma.